Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem, né? Essa semana aqui promete, né? Pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades, tá? E como eu comentei antes, sempre que vocês não conseguirem, por favor, entrem em contato, mandem um WhatsApp para mim, mandem uma mensagem no e-mail da escola ali que vocês têm da matemática, o mesmo que vocês mandam as atividades, tá? Eu sempre vou tentar responder o mais breve possível, certo? E nunca vou deixar vocês na mão, ok? Eu faço um vídeo especial para um aluno, faço um para o grupo, não tem problema. A gente vai trabalhando conforme dá certo, certo? Então, vamos lá. Essa semana, pessoal, eu vou passar para vocês a multiplicação e a divisão dos radicais. Semana passada eu passei a soma, né, e a subtração, e essa semana eu vou passar a multiplicação e a divisão dos radicais. Eu vou aproximar um pouquinho a tela aqui para não ficar tão distante. Agora ficou legal. Então, vamos lá. Ali eu dei exemplos para vocês, tá? Como é que a gente faz a multiplicação de radicais ou a divisão de radicais quando a gente tem o mesmo índice, certo? O que é índice mesmo? Esse númerozinho que fica fora da raiz aqui, ó. Esse aqui é o índice, certo? Esse aqui, se ele for igual a este, eu posso multiplicar o que tem dentro das raízes, ou seja, os radicandos, eu posso multiplicar e fazer uma raiz só. Então, vamos lá, ó. Aqui é 3. Aqui é 3, então é raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. É igual este com este, então eu posso fazer uma raiz só. Olha só, raiz cúbica de 4 vezes 12. Posso escrever assim? Posso, não tem problema nenhum. É um outro jeito de escrever isso aqui. Agora eu posso resolver ali dentro, ok? Então vai ficar raiz cúbica, 4 vezes 8, 48. Certo? É só isso. Para quem ficou apavorado, é só isso, ok? Vamos para o segundo exemplo ali, ó. Segundo exemplo, raiz quadrada, ó, raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5. Olhem como é que eu coloquei aqui, ó, que deu 2 ali. Porque quando é raiz quadrada, a gente não coloca o 2. Ali eu coloquei, certo? Mas aqui eu não coloquei, para vocês entenderem que quando não tem nada, é raiz quadrada. Então, raiz quadrada aqui, é a multiplicação, eu posso juntar os dois que estão dentro, os dois radicandos. Vamos lá, então. Vou fazer uma raiz só, raiz quadrada de 11 vezes 5. Quanto que é 11 vezes 5? 55. Acabou aqui minha conta. Ok? Agora, vamos para o terceiro exemplo aqui, tá? Aqui era multiplicação, isso aqui é multiplicação, vou colocar aqui para vocês. Multiplicação. E aqui embaixo, o 13 e o 4, exemplos 13 e 4, é a divisão. Mesma situação, olha ali, ó. Raiz quadrada, tem um doisinhos de 81 sobre raiz quadrada de 3. Ok? Aqui, o que eu coloquei? Raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 3. Eu não coloquei o índice 2 ali, ok? Não coloquei, porque ele não aparece, vocês não vão ver. Vamos lá, então. As duas raízes aqui, os índices são iguais? Sim, são iguais. Então, eu posso escrever elas neste formato aqui, ó. Uma raiz grande de 81 sobre 3, certo? Só que, já terminei a minha... Não terminei ainda. Eu não posso dividir 81 por 3? Posso. 81 dividido por 3 dá quanto? 27. Só que esse 27 não vai sair da raiz, vai ficar lá dentro, ó. O que eu tô resolvendo é isso aqui, ó, essa fração. 81 dividido por 3 igual a 27, vai ficar dentro da raiz quadrada. Agora eu pergunto, raiz quadrada de 27, existe um número vezes ele mesmo que é igual a 27? Não, né? Então, vai ficar assim, certo? Aqui embaixo, mesma situação. Raiz quarta, agora sim, ela aparece, ela vai ficar, porque a única que não aparece é o 2, tá? As outras todas eu tenho que indicar para vocês. Índice 4, o índice da raiz é 4, o índice da raiz é 4, então eu posso fazer tudo isso aqui dentro de uma raiz só, raiz quarta de 49 sobre 7.
Agora eu pergunto para vocês, terminou a minha conta? Não, eu tenho que resolver isso aqui. Eu posso resolver isso aqui, não posso? Eu não consigo dividir 49 por 7? Claro, lá na tabuadinha do 7, qual é o número que vezes 7 é igual a 49? O próprio 7. Então, eu posso colocar a raiz quarta de 49 sobre 7 igual a 7. Agora sim, não existe nenhum número que vezes ele mesmo, 4 vezes, vai ser igual a 7. Acabou aqui. Certo? Dificuldade, pessoal, isso aqui é a divisão. Tá? Dificuldade? Quase nenhuma, né, pessoal? Ali, então, tem umas atividades. Ó. Efetue as multiplicações e divisões simplificando os resultados, como no exemplo. O que é simplificar o resultado no exemplo? Vou refazer aquele exemplo ali, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 27 dá quanto? Esse é o meu primeiro exemplo. Vamos lá. O que acontece aqui? Os índices são iguais? São. Então, eu posso colocar os dois dentro de uma mesma raiz. 2 vezes 27. Quanto que é 2 vezes 27? Ah, história, eu não sei de cabeça. Sem problemas. Pega o teu rascunho e vai lá e faz a multiplicação. 27 vezes 2. Isso vai ser igual a 54. Terminei aqui? Não, eu não terminei, porque olhem o que a conta pede. Eu vou aumentar um pouquinho. Olha o que pede. Efetue as multiplicações e divisões, simplificando o resultado, como no exemplo. O que é simplificando o resultado? É o que eu puder, eu vou ter que fatorar o número e o que eu puder tirar da raiz, eu vou tirar da raiz, certo? Então, tá, eu estou com o número 54 dentro de uma raiz quadrada. Não existe nenhum número vezes ele mesmo que totalize 54. Mas eu posso fatorar ele. Vamos fatorar o número 54, então. Fatorando pelos números primos. 54 é par. Eu posso dividir pelo meu primeiro número primo, 2. 54 dividido por 2 dá quanto? 27. E agora eu não posso mais dividir por 2. Mas eu posso dividir por 3. 27 dividido, aqui é dividido, né, pessoal? Sempre coloco ali em cima. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 eu posso dividir por 3 de novo. 9 dividido por 3, 3. 3 eu posso dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. E daí aqui acabou. Como eu vou agrupar essa minha decomposição em fatores primos aqui, ó? Como que eu vou agrupar esse número? De 2 em 2, porque o índice da minha raiz é 2. Olhem ali, ó. 2, 2, 2, 2. Então, se aqui não tem nada, é como se tivesse um 2, certo? Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Eu tenho outro 2 para agrupar com esse aqui? Não, né? Então, esse 2 vem sozinho para cá. Esses aqui eu já posso agrupar, ó. Esse aqui, eu posso escrever ele como 3 ao quadrado. Então, vai para cá 3 ao quadrado. E esse 3 aqui vem sozinho. Então, eu posso escrever de novo o número 54, só que de outra forma, em fatores primos, ou seja, multiplicação de números primos. Então, vamos lá. Eu sei que o 54 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Não é verdade? Se eu fizer isso aqui, ó, essa multiplicação toda, eu vou achar 54. Agora, lembram da lei do cancelamento? Toda vez que eu tiver o expoente de um radicando igual ao índice da minha raiz, eu posso fazer o quê? Cancelar, tirar esse número para fora da raiz. É o que eu vou fazer aqui agora. Esse 3 aqui está elevado no expoente 2. Esse aqui é igual ao da minha raiz, eu posso fazer esse cancelamento e esse 3 vem para o lado de fora. Vai ficar 3, o outro 2 e o outro 3 não tem nada, então vai ficar dentro da minha raiz. 2 vezes 3. 3, raiz de 2 vezes 3. Aqui eu sei quanto que dá. 3 raiz de 6. Esse é o resultado dessa minha primeira conta, tá? Vocês vão fazer isso. A segunda é a mesma situação, só que eu fiz com uma divisão. Vou fazer de novo aqui para vocês verem com uma divisão, certo?
a letrinha B ali, ela está raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 2, ok? Bom, é raiz quadrada, que o índice é igual a esse, eu posso escrever tudo dentro da mesma raiz. 48 dividido por 2. Posso dividir 48 por 2? Pode. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada, 48 dividido por 2, 24. Existe um número que vezes ele mesmo é igual a 24? Não, não existe. Mas eu posso fatorar o 24. Eu posso decompor ele em números primos. Vamos lá. 24 é par, eu posso dividir por 2. 24 dividido por 2, 12. 12 é par, posso dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 é par, posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 não é par, mas eu posso dividir pelo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. E agora eu vou escrever o número 24 de outra forma. Como que eu vou agrupar? De 2 em 2 aqui, ó. 2 em 2. Eu posso escrever ele como 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Não posso? Pode, posso. Então, vou lá. Vou escrever o número 24 de outra forma. O 24 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Novamente, pela lei do cancelamento, quando eu tenho o expoente igual ao índice da raiz, eu posso fazer esse cancelamento e esse número vem para fora da raiz. 2, ó, a base tá aqui, raiz quadrada de 2 vezes 3. Eu sei quanto que é 2 vezes 3, né? Não vou deixar desse jeito, então eu tenho que ajustar isso aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 2 é igual a 2 raiz de 6. Isso se chama resolver, fazer a multiplicação e divisão e simplificar o resultado, certo? Pessoal, as atividades ali são bem facilzinhas, tá? Não tem muita dificuldade. Naquela primeira etapa. Vamos fazer agora, que eu coloquei ali para vocês também, que é a multiplicação dos radicais usando a propriedade distributiva da multiplicação. O que é a propriedade distributiva? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. É o que a gente chamava, alguns chamavam de chuveirinho, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei aqui, ó. Raiz quadrada de 5, que multiplica 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Quanto que isso tudo vai dar? Vamos lá. Vou fazer com outra cor. Como que a gente faz? Eu vou multiplicar o raiz quadrada de 5 por cada um desses termos aqui de dentro, certo? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar raiz quadrada de 5 por 3 raiz quadrada de 2, ó, vou multiplicar, e depois eu vou multiplicar por menos 5, menos raiz quadrada de 5. Multiplicar. Vamos lá, então. Primeiro essa aqui. Vou escrever aqui embaixo como é que fica, ó. Vou botar entre parênteses para ficar melhor. Raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2. Não estou resolvendo, apenas estou colocando, agrupando eles. Agora, mais raiz quadrada de 5 vezes... Aqui eu vou trocar esse mais, aqui já vou trocar por menos, tá, pessoal? Já vou colocar menos aqui direto. Por que que eu vou colocar menos aqui direto? Eu vou falar pra vocês, tá? Fica mais fácil. Porque é o seguinte, ó. Mais vezes menos. Fica quanto? Fica menos. Eu já vou colocar ali pra vocês, só um pouquinho. Mais vezes menos, fica menos. Então, menos raiz quadrada de 5 vezes esse, aí eu não preciso usar esse menos aqui de novo, ó. Vezes raiz quadrada de 5, porque eu já coloquei o menos aqui na frente. Mais vezes menos é menos, tá ali, certo? Agrupei, agora eu vou fazer a minha multiplicação termo a termo. Vamos lá. São termos iguais, aqui o índice desse aqui é igual a esse aqui,
É igual, é raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Então, eu vou multiplicar o termo que eu tenho na frente da raiz pelo termo que eu tenho na frente da raiz. Quanto que eu tenho aqui na frente dessa raiz? 1. Quando não aparece nada, é 1. 1 vezes 3 é igual a 3. Agora, eu vou multiplicar o que tem dentro da raiz com o que tem dentro da raiz. Ó, 5 vezes 2. Certinho? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quanto que eu tenho aqui na frente? 1. Quanto que eu tenho aqui na frente? 1. 1 vezes 1 é 1, não preciso nem colocar. As raízes são iguais, raiz quadrada e raiz quadrada? Sim, então eu posso escrever todos esses dois radicandos dentro de uma raiz só. Não posso? Posso. Agora, eu vou resolver dentro da raiz. Copio aqui o 3 e vou resolver aqui dentro. 5 vezes 2... 10. 5 vezes 5, 25. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Eu consigo tirar o 10 dentro da raiz? Ah, eu tenho que fatorar, né? Vamos ver se fatorando eu consigo tirar o 10 de dentro da raiz. Vamos lá, vamos pegar um rascunho aqui. Ó, pegar esse rascunhozinho aqui. Vou fatorar o número 10. 10 é número par, eu posso dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 eu não posso dividir por 2, mas posso dividir por 5, né? 5 dividido por 5 é 1. Então, eu vou poder escrever o número 10 dessa forma aqui. Agora, eu lhe pergunto, existe algum deles elevado à potência 2 aqui? Não, né? Então, não vai adiantar eu fazer essa fatoração aqui. Não me adianta nada. Eu vou igual voltar ao que eu tinha antes. Então, eu vou deixar ela assim. Ela vai ficar dessa forma. Tá? Agora, essa aqui. Eu conheço quanto que é a raiz quadrada de 25? Sim, eu conheço. Qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 25? 5. Então, eu posso eliminar a raiz e resolver a minha questão. Pronto. Já eliminei. Tá? A minha conta termina exatamente aqui, ó. 3 raiz quadrada de 10 menos 5. Prof, mas eu não posso diminuir esse 3 e esse 5, eu não posso juntar eles? Não, não pode. O 3, ele está acompanhado do x, do raiz quadrada de 10. E o 5 não. Lembram, lá no passado, quando a gente falava dos termos semelhantes, quando eu tinha, por exemplo, assim, ó, o 3x mais 7, eu não podia juntar, porque, ó, esse é acompanhado de x e esse não. Então, eu não posso juntar os dois. É a mesma situação aqui, ó. O 3 está acompanhado do raiz quadrada de 10. Eu não posso juntar com um termo sozinho. Tá? Então, a minha conta termina exatamente aqui, tá? É o que vocês têm ali no exemplo, ó. No exemplo 1. Raiz quadrada de 10, ó, menos 5. Acabou ali, certo? E o outro exemplinho que vocês têm ali... Deixa eu pegar um outro papel. O outro exemplo que vocês têm ali é o seguinte. É também o chuveirinho, ó. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Tudo isso que multiplica raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 2. Como que a gente faz? Mesmo sistema, sistema de chuveirinho. Só que agora tu vai multiplicar este aqui, o primeiro aqui, por todos os dois termos do segundo parênteses, tá? E depois tu vai multiplicar este aqui também por cada um dos termos do segundo parênteses. Vamos lá. Vou primeiro fazer esse aqui, ó. 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Eu vou botar aqui embaixo a minha armando direitinho, passo a passo. Então, vai ser raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ok? Agora, esse menos com esse mais aqui da frente. Mais vezes menos vai ficar menos. Abro o parênteses de novo. Raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Ok? Ó, agora eu multipliquei o raiz quadrada de 3 por os dois aqui, ó.
pelo raiz de 3 e pelo menos 5 a raiz de 2, ok? Ok. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 2 raiz quadrada de 2. Ó, 2 raiz quadrada de 2 multiplica por raiz quadrada de 3. Vamos lá. Mais vezes mais, mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Fecho meu parênteses. E agora, eu vou multiplicar raiz quadrada de 2 vezes menos 5 raiz quadrada de 2. Ó, aqui atrás. Vamos lá. Mais vezes menos, menos. Abro meu parênteses. Vou copiar raiz quadrada de 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Tá, pessoal, o que que eu fiz aqui? Eu só fiz esse agrupamento. Ó. Este aqui vezes este, que tá aqui. Este aqui vezes esse aqui, tá aqui. Agora, este aqui vezes este, tá aqui. E este aqui vezes esse aqui, tá aqui. Certo? Agora, eu vou resolver um por um. Vamos lá. Vamos resolver esse aqui primeiro. Eles têm o mesmo índice? A raiz aqui tem o mesmo índice dessa? Sim. Então, eu posso escrever ela como uma raiz só. Eu posso escrever como raiz quadrada de 9, ou 3 vezes 3, não é verdade? 9. Vamos lá. Aqui. Tem o mesmo índice aqui e aqui? Sim, tem o mesmo índice. Então, eu vou poder escrever as duas na mesma raiz, tá? Esse 1 da frente aqui, invisível, vai multiplicar pelo 5. 1 vezes 5, 5. Dentro da raiz, vai ficar 3 vezes 2. Vamos lá. 3 vezes 2. Aqui eu vou fazer diferente, pessoal, que eu vou colocar a multiplicação primeiro, depois eu resolvo. Vou colocar os dois termos, depois eu resolvo. 3 vezes 3, tá? Ó, coloquei os dois dentro da raiz. Agora, aqui, também posso multiplicar, juntar e multiplicar. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Índice 2, posso botar os dois dentro da mesma raiz. Posso? Posso, sem problema nenhum. E aqui, menos, resolvo isso aqui também. É raiz quadrada? É raiz quadrada? Sim, posso botar os dois dentro da mesma raiz. 2, que tá fora da raiz, vezes 5 dá quanto? 10. Dentro da raiz vai ficar 2 vezes 2. Ok. E agora, perdão, aqui eu botei parênteses, nem precisava, né? Esse aqui não precisava aparecer, ó. Esse parênteses não precisava aparecer, tá, pessoal? Podem desconsiderar ele. Agora, eu vou resolver passo a passo. Quanto que é a raiz quadrada de 3 vezes 3? Raiz quadrada de 9. Aqui, o 5 eu copio. Quanto que é 3 vezes 2? Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. E aqui, 10, vai manter aqui fora, raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. Ok? Pessoal, olhando aqui, vocês têm duas raízes aqui que vocês podem eliminar, não é verdade? Que é essa aqui, ó. Essa vocês podem eliminar e essa aqui vocês também podem eliminar. Vocês conhecem qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 9 e qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 2. Vamos eliminar essas raízes para facilitar nossa conta. Raiz quadrada de 9, 3. Aqui eu vou copiar. Nada disso aqui eu posso resolver, porque não tem raiz exata. E aqui, o 10 vai manter. E esse 2 aqui, esse 4, eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu posso eliminar a raiz. Só que como é que eu boto para fora? Vezes, daí eu resolvo a raiz. 2. Ok? E agora, olhando assim, ó, o que que eu vou resolver primeiro? Sempre a multiplicação primeiro, né? Copio todos os outros termos e resolvo essa multiplicação. Menos 10 vezes 2, menos 20. Ok? Mas, prestem atenção, tem mais dois termos que são semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Aqui, ó.
Esses dois termos não são semelhantes? Ó, 5 raiz quadrada de 6 não é igual a raiz quadrada de 6? Não são semelhantes? São. Esse 5 e o 1 invisível que eu tenho na frente do raiz de 6 aqui, eu posso juntar eles. Então, vamos lá. Menos 5 raiz de 6 mais 1 raiz de 6. Eu devo 5 e eu tenho 1. Devo 5 e tenho 1. Com quanto eu fico? Com menos 4 raiz de 6. E o resto eu copio. O resto eu vou copiar. Tá? Ok. Agora eu tenho 3 e o menos 20 também, que também são termos semelhantes. Eu vou só trocar o menos 20 de lugar, ó. Tirei daqui e passei para cá. E agora eu pergunto, eu tenho R$3 e eu devo R$20. Com quanto eu fico? Com menos R$17. E esse aqui eu não tenho o que fazer, eu só copio. E aqui acabou minha conta. Tá, pessoal? Isso aqui tudo isso aqui vocês já fizeram em outro momento. Só que vocês faziam, em vez de ser raiz quadrada, vocês faziam com X, com Y, com M, com B. Vocês faziam isso aqui. Deem uma olhadinha no passado. Lá quando a gente trabalhava com monômio, polinômio, vocês vão lembrar que vocês já fizeram isso aqui. Isso aqui é multiplicação de monômio, isso aqui é soma e subtração de monômio, multiplicação. Vocês já fizeram isso aqui, só que em vez de x e y, a gente agora está usando raiz quadrada, ó, raiz quadrada, raiz terceira, raiz cúbica. A gente está usando radiciação. Se elas são iguais, eu posso juntar, ok? Deem uma olhadinha lá do ano passado que vocês vão lembrar. E daí, pessoal, depois disso aqui tudo, a gente tem umas atividades para vocês fazerem, ó. As multiplicações que eu quero que vocês efetuem. Eu quero que vocês me digam qual é a área e o perímetro desse retângulo aqui. Tem as medidas, tá? E as medidas estão em raiz, aqui, ó, 9 raiz quadrada de 2, 5 raiz quadrada de 2. Como que vocês vão fazer para me dar as medidas de perímetro? Sendo que, lembrando, ó, o perímetro é a medida de todos os lados. E a área, como que eu calculo a área? Eu pego a base e faço vezes a altura, tá? Bem tranquilinho, vocês já trabalharam com isso. A mesma situação aqui, ó. Eu quero que vocês me dêem a área de um quadrado. Eu não desenhei o quadrado, cujos lados têm 9 raiz de 5 centímetros. Só que é quadrado. O que que o quadrado é? Qual é uma peculiaridade do quadrado? Ele tem todos os 4 lados iguais, tá? Aqui, eu quero que vocês calculem também a área desse triângulo aqui. Por que que eu coloquei em forma decimal? Porque eu quero que vocês vão achar um valor que vai ser a raiz quadrada de 3, tá? Eu quero que vocês usem, para tirar daqui, a raiz quadrada de 3 como sendo 1,73 na hora de vocês calcularem lá, tá? Se vocês tiverem dificuldade nisso aqui, vocês me mandem um WhatsApp que eu vou fazer para vocês, coloco no grupo da escola, certo? Mas eu acho que vocês vão conseguir fazer bem tranquilinho isso aqui, ok, pessoal? E aqui eu coloquei 3 desafios para vocês, tá? Aqui que eu quero que vocês me digam qual que vai ser o número que vai totalizar essa expressão. Aqui também a mesma situação, tá? Ela vai ficar em forma de fração, vai ficar uma fraçãozinha, mas é bem tranquilo. E aqui eu quero que vocês me digam qual é o resultado dessa multiplicação aqui, tá? Não tá errado. Ó, é raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Uma dentro da outra, tá? Quero que vocês resolvam isso aí pra mim. Ok, pessoal? Sempre lembrando que vocês podem me ligar, podem me chamar no WhatsApp, mandar um e-mail pro e-mail da escola ali, Matemática 1, que eu vou responder sempre que possível, ok? Um beijo bem gostoso para vocês e uma boa semana a todos.